Olá, patrulheiros e patrulheiras! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu vou conversar com vocês sobre a história do SUS. Vou dividir em duas partes. Essa primeira eu vou falar até a ditadura militar e numa segunda aula só sobre reforma sanitária e início do SUS. Antes da gente começar, se tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e não deixa de nos seguir para ficar ligado nos vídeos novos. E sem mais delongas, vamos começar lá no Brasil Colônia. Como é que era o Brasil Colônia nessa época, minha gente? Era um território de exploração, rústico, meio que largado, sem estrutura de se morar. Saneamento básico, não sei nem o que é isso. Inexistente, nunca nem ouvi. Número de mortes por infecções altíssimos e a população tinha duas escolhas. Ou pagar particular para aqueles que tinham muito dinheiro e bote dinheiro nisso, minha gente. Esses medicamentos, eles vinham de Portugal, vários dias de barco, então imagine o quanto era caro. E os curandeiros, né, pessoas e tribos indígenas que tinham um grande conhecimento sobre a medicina natural e medicina da floresta, que cuidavam de boa parte da população. Daí, quando a gente vai para a República Velha, lá em 1889, a gente já vai ter a presença das casas filantrópicas, né, dos hospitais, das santas casas, que vão abranger essa população que não tinha dinheiro mesmo e que também não tinham as caixas de aposentadoria e pensão, que é o ponto mais importante da República Velha. Em 1923, Eloy Chaves criou os CAPs, Caixas de Aposentadoria e Pensão. E como funcionava? Funcionários de determinadas empresas que tinham caixas, esse era um pré-requisito, depositavam mensalmente parte do seu salário nessas caixas. Caso eles sofressem um acidente, caso falecessem e a família precisasse receber a pensão, ou caso chegasse no momento de se aposentar realmente, eles reaviam esse dinheiro que estavam nas caixas e utilizavam, certo? Então as caixas funcionavam como uma poupança e de certa forma a medicina ainda continuava particular, se a gente for ver por esse ponto de vista. Só que assim, nem todas as empresas tinham essas caixas, nem todos os departamentos. Então, o Eloy Chaves, por exemplo, na lei dele, ele não falou sobre todos os departamentos, ele começou falando sobre os ferroviários marítimos, e aí, ano após ano, foram colocando novas empresas, e as pessoas que não tinham carteira assinada também não tinham. Então, essas pessoas dependiam ainda da filantropia. Era uma época que o saneamento básico era pouco, mas já era existente, porque a gente já tinha uma nobreza maior que precisava de uma estrutura maior também. A vacinação era obrigatória, inclusive contra a varíola, o que resultou até na revolta da vacina, que a gente estuda muito na escola. E aí, saindo um pouquinho da República Velha e indo para a Era Vargas, essas caixas de aposentadoria e pensão que eram de empresas, por exemplo, João tem uma empresa chamada Sapatos Modas. A Sapatos Modas tem uma caixa de aposentadoria e pensão. Na Era Vargas, não vai ser assim, individualmente por empresas, mas por setores. Então, vai existir o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciantes, ou seja, uma caixa geral, né, por setor, em que a população ia lá e depositava o valor. Na década de 50, em 1953, o Ministério da Saúde foi criado, mas não tinha a força que tinha hoje. Estava dando os primeiros passos, estava caminhando aos poucos. E aí nós saímos da Era Vargas e vamos para a ditadura militar. Chegando na ditadura militar, esses institutos eles começaram a crescer. Vários setores foram incluídos, e inclusive profissionais que eram autônomos poderiam também contribuir, mas pagando uma taxa muito mais alta do que aquelas pessoas que tinham carteira assinada. E aí esses institutos foram crescendo e resolveram ter uma nova estrutura administrativa com uma nova roupagem e com o nome de INAMPS. O INAMPS ele tinha pacotes de serviço. Então, por exemplo, todos os meses eram liberados um número X de ultrassonografias. Quando se atingia esse limite, a população teria que esperar. Só que baseado nisso, surgiram vários casos de fraudes, porque vários hospitais e clínicas que tinham atingido determinado limite faziam esses exames no nome de outros exames. Então, por exemplo, queria se fazer um ultrassom, mas tinha atingido o limite de ultrassonografia para um mês. Então, o que era feito? Se fazia um ultrassom e no lugar colocava o nome do raio-x, por exemplo. Então, o número de fraudes foi tão grande que foi criado um setor chamado de CONASP. O CONASP ele tinha como objetivo realmente fiscalizar. Ele foi um órgão que teve como objetivo combater as fraudes,
melhorar a produtividade, melhorar a qualidade da assistência, e até hoje esse ainda é um órgão que continua nos dias atuais. Bom, gente, essa foi a parte 1 da nossa aula, muitos detalhes. Aguardem a parte 2, que ainda vai vir com mais coisa para vocês.